Boa noite, queridos irmãos da Casa Espírita Reencontro, essa grande família. Que bom estar aqui nesta noite tão bendita, que tenhamos uma noite de muita luz e de muita paz. Nós hoje vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, Causas atuais das aflições. Um tema bastante interessante para os dias de hoje. Vamos ouvir o que o Evangelho tem para nos dizer? As vicissitudes da vida são de dois tipos, ou se quiser, tem duas fontes bem diversas que importam distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem postos limites a seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são fruto de interesse calculado ou de vaidade, e nas quais o coração não se presta a nada. Quantas dissensões, querelas funestas poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades são consequências da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as suas más tendências no princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que ressecam o coração. Depois, colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com sua falta de respeito e gratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a sua consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem, e na maioria das vezes verão se não podem dizer: se tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. A quem então atribuir todas essas aflições, senão a si mesmo? Assim, o homem é, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios, mas em lugar de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a sua má estrela, enquanto a sua má estrela está em sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem só as evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto for o seu aprimoramento intelectual. Olha que interessante que eles vêm para nos falar nessa lição. Primeiro, que muitas vezes a gente fala: eu devo estar pagando da vida passada, mas como eu não lembro, né? Nem sei o que foi, mas só pode ser o que eu devo estar pagando isso, coisa da vida passada. Pois é, né? Não, nem sempre é tudo da vida passada. Tem muita coisa que é dessa vida aqui mesmo que a gente fez, né? Mas, como ele fala aqui na lição, às vezes é mais fácil, é menos humilhante a gente parar, consultar a nossa consciência e ver o que foi que a gente plantou para estar colhendo isso. Esse momento em que nós estamos vivendo, muitas pessoas ficam me perguntando: o porquê disso? Por que essa pandemia? O porquê está acontecendo? E desde o princípio da humanidade, a gente percebe, inclusive esse capítulo aqui vem tentando explicar o porquê das aflições.
E eu sempre digo, vamos perguntar, para que isso está acontecendo? Para que tudo isso nós estamos vivendo? O que é que nós temos que aprender? E vamos também perguntar, o que foi que eu fiz para colaborar com isso que está acontecendo? Vamos consultar a nossa consciência. Por vezes nós vamos encontrar algumas respostas que temos que ter coragem para olhar para elas e dizer: sim, eu colaborei com essa situação. Esse atual momento que nós estamos vivendo é um momento que todos nós temos de grandes oportunidades de aprendizado, muitas, principalmente para pensarmos nos nossos sentimentos, nas energias que vibramos. No livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, ele já tem um capítulo 3 que falava da poluição e da psicosfera, onde dizia que o homem muitas vezes ele se preocupa com a poluição, mas não se preocupa com a psicosfera em volta do planeta, que é feita através das nossas vibrações. Recentemente foi lançado o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Este é um livro que também vem nos explicando muitas coisas referente à pandemia. No capítulo 7, Bezerra de Menezes traz uma fala onde ele diz que apesar de tudo que vem acontecendo, apesar de todas as nossas situações, de tudo que o homem tem feito, a espiritualidade jamais o abandona. Ele diz assim, vamos ouvir o finalzinho do discurso de Bezerra de Menezes no capítulo que se chama O Grande Encontro. O divino amparo não os deixa, mesmo quando as suas construções de fé religiosa não os ajudam nos cuidados pessoais de defesa. A grande batalha está em fase inicial e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva. Exorando a proteção do Senhor para todos nós, deixamos-nos arrastar pela sua sabedoria. Meus irmãos, que possamos refletir em tudo isso que nos foi passado e que tenhamos uma noite de grande luz e de grande bênção para todos nós. Que assim seja. Muito obrigada.